Oi, pessoal. Nessa aula, nós vamos estudar o funcionamento da dinâmica da estrutura patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, a DRE. Cada item do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, em contabilidade nós chamamos de contas. Daí o termo contabilidade, que é o conjunto das contas contábeis. Essas contas, elas ficam elencadas num documento interno da empresa que se chama plano de contas. Então, o plano de contas é o conjunto de todas as contas contábeis, é o elenco das contas contábeis de uma empresa. Assim como um time de futebol tem lá o seu elenco de jogadores, a contabilidade tem lá o seu elenco das contas contábeis. As contas contábeis que estão no plano de contas, elas são codificadas. Então, nós temos as contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido e as contas de resultado. As contas do ativo começam com o número 1. As contas do passivo começam com o número 2, as contas do patrimônio líquido com o número 3 e as contas de resultado com o número 4. Isso não é uma regra geral. Cada empresa pode elaborar o seu próprio plano de contas. Essa é uma sugestão que nós damos para simplificar o entendimento. Mas normalmente é assim, é 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para patrimônio líquido e 4 para resultado. Como que funciona o plano de contas com o exemplo a seguir? Para fazermos um lançamento na conta caixa, ao invés de digitarmos a palavra caixa, nós vamos colocar o código dessa conta, que nesse exemplo é 1.1.1.1. O primeiro 1, porque o caixa é uma conta do ativo. O segundo 1, porque ele está dentro de um grupo do ativo chamado de ativo circulante, que são os bens e direitos que se realizam em até 1 ano da data do balanço. O terceiro 1, porque o caixa faz parte de um grupo chamado disponível, que são os recursos que estão à disposição da empresa. E, finalmente, o quarto 1, porque se refere à conta caixa propriamente dita. Então, se eu tivesse agora, em cada filial da empresa, um caixa, eu poderia abrir mais um nível. Por exemplo, 1.1.1.1 e ponto 1 de novo, caixa da matriz. 1.1.1.1.2, caixa da filial A. E assim sucessivamente. Assim como estamos vendo aí com a conta banco. Nós temos aí 1.1.1.2, banco conta movimento, que é a conta bancária. Esse ponto 2 é porque está na sequência, uma vez que o caixa era ponto 1. Como eu tenho diversos bancos, eu abri ali mais um nível. 1.1.1.2.1 banco A, depois lá no finalzinho 2.2 banco B, e assim sucessivamente para quantos bancos a empresa tiver. Portanto, nós temos no ativo o ativo com o número 1, o grupo de circulante 1.1, depois o subgrupo disponível 1.1.1, depois a aplicação financeira 1.1.2, 1.1.3 para clientes, depois 1.2 para o ativo realizável a longo prazo, que são os bens e direitos que se realizam com mais de 1 ano, e, finalmente, 1.3 para o ativo permanente. O passivo começa com o número 2. Então, o passivo é 2, 2.1 para o passivo circulante, 2.2 para o passivo exigível a longo prazo. A mesma lógica adotada lá para o ativo, só que muda de grupo 1 para grupo 2. O grupo 3 será, então, o patrimônio líquido e o grupo 4, as contas de resultado. Vamos ver um exemplo. 4.1 é receita bruta. Se a empresa tiver 3 filiais, por exemplo, em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e se ela quiser saber o seu faturamento por filial, então ela pode abrir o nível no plano de contas assim: 4.1.1 é a receita da filial de Minas Gerais, 4.1.2 São Paulo e 4.1.3 Rio de Janeiro. Então, quando um aluno de São Paulo pagar a mensalidade, a empresa vai contabilizar no 4.1.2. Assim, ela saberá
não só o seu faturamento, a sua receita, mas a sua receita por estado, a sua receita por filial, para atender aos usuários da contabilidade gerencial. Supondo que dentro de Minas Gerais, a filial da empresa tenha 2 cursos, supondo que seja uma escola. Então, nós temos 4.1.1, que é a receita da filial Minas Gerais. Dentro dessa filial, dentro dessa escola, ela tem graduação e pós-graduação. Se eu quiser saber o faturamento da graduação e o faturamento da pós-graduação, basta eu abrir mais um nível. O nível 4.1.1.1 será a graduação. 4.1.1.2 será a pós-graduação. Então, eu sei a receita por curso, graduação e pós-graduação, eu sei por filial e eu sei a receita global da empresa. Se dentro da graduação eu tiver mais de um curso, por exemplo, administração de empresas, economia e ciências contábeis, e se eu quiser ter essa informação da receita por curso, eu vou abrir mais um nível. Já que 4.1.1.1 é a graduação de Minas, então para o curso de administração eu vou abrir 4.1.1.1.1, que é a administração. Para a economia, 4.1.1.1.1.2. E assim sucessivamente. Para ciências contábeis será 4.1.1.1.1.3. E para quantos cursos a empresa tiver. Esse mesmo raciocínio traçado para a receita, eu tenho que traçar para os demais itens da demonstração de resultado. Eu vou fazer isso com as vendas canceladas, com os impostos sobre vendas, com os custos e com as despesas. Portanto, um plano de contas bem elaborado, eu consigo extrair muitas informações gerenciais úteis para o dia a dia da empresa. Por exemplo, se nós temos a conta 4.1.1, receita da filial Minas Gerais, 4.2.1, vendas canceladas de Minas Gerais, 4.3.1, impostos sobre vendas da filial Minas Gerais, 4.4.1, custo da filial Minas Gerais e 4.5.1, despesas da filial Minas Gerais, então basta eu ir ao meu sistema de contabilidade, colocar um filtro pedindo, lá no meu plano de contas, todas as contas de resultado cujo terceiro número seja igual a 1, que me vem tudo da filial Minas Gerais, automaticamente eu sei qual foi o lucro ou o prejuízo da filial Minas. Então, o plano de contas bem feito é o primeiro passo para uma contabilidade bem elaborada. Daí eu estou criando o meu banco de dados, onde eu vou extrair a informação da maneira que melhor me convier. Vamos ver agora, com o exercício da companhia ABC, a estrutura patrimonial de resultado de uma empresa, como que ele vai se formando passo a passo. No item 1 nós temos constituição da empresa com capital social no valor de 100 mil, que foi integralizado em dinheiro. Então, essa foi a primeira transação da empresa, que foi a sua abertura. Então, o que vai acontecer? Vai entrar 100 mil no caixa, caixa é uma conta do ativo, e quem colocou o dinheiro na empresa? Foi o dono. Então, vai entrar 100 mil na conta de capital, que é uma conta de patrimônio líquido. Então, nós temos 100 mil no caixa, 100 mil de capital social. Aí a empresa pegou 12 mil e comprou móveis e utensílios para ela começar a ter como montar o seu escritório. Ela comprou móveis e utensílios à vista. Então, saiu 12 mil do caixa, então o caixa que era 100 cai para 88, e móveis e utensílios são bens da empresa. Bens ficam no ativo. Então, eu vou ter 12 mil de móveis e utensílios lá no ativo. Então, meu ativo fica composto de 88 mil de dinheiro, de caixa, e 12 mil de móveis e utensílios. Do outro lado do balanço, eu continuo com 100 mil de capital. Em seguida, a empresa comprou 15 mil de mercadorias, sendo 5 mil à vista e 10 mil a prazo. Então, o caixa, que era 88, com a saída de 5 mil, ele cai para 83. A empresa continua com seus móveis e utensílios de 12,
mas agora vai entrar no ativo também 15 mil de estoque, que foi a aquisição que ela acabou de fazer. Então, o ativo vai fechar com 110 mil. Até o item anterior, até o item 2, a empresa estava sendo 100% financiada pelo dono, pelo acionista. Agora, com essa compra de mercadorias a prazo, de 10 mil, ela vai passar a ter dívidas com terceiros. Então, lá no passivo exigível, entrará lá a rubrica, a conta, de fornecedores a pagar no valor de 10 mil. Então, agora, como que está financiado o ativo da empresa? O ativo dela, que é 110 mil, se ela resolvesse encerrar suas atividades nesse momento, ela teria que pegar 10 mil e pagar para fornecedores e 100 mil para pagar para os donos, para devolver para os donos do capital. Então, agora, a partir do item 3, a empresa passa a ser financiada também com recursos de terceiros. No item 4, a empresa adquiriu um veículo no valor de 6 mil, financiado. Veículo é um bem, portanto, vai entrar no ativo da empresa. Então, o ativo da empresa, que já possuía um caixa de 83, móveis e utensílios de 12 e estoque de mercadorias de 15, agora ela passa a ter também um veículo de 6. Como foi financiado, então ela está devendo, então lá no passivo exigível entrará uma dívida com financiamentos no valor de 6 mil. Então o passivo exigível, que era 10, passou para 16. Como ela continua com patrimônio líquido de 100, que é o capital, então nós fechamos o ativo com 116, o passivo exigível com 16 e o capital, patrimônio líquido com 100, fechando lá o total também da coluna do passivo mais patrimônio líquido com 116 mil. Em seguida, a empresa pagou 10 mil daquela dívida com fornecedores. Então, ela tirou 10 mil do caixa e diminuiu a dívida lá no passivo exigível. Então, o caixa, que era 83, caiu para 73 e lá no passivo exigível, fornecedores ficou 0. Portanto, o ativo agora fecha com 106, mas diminui lá a dívida, passivo exigível fica apenas 6 e mais 100 de patrimônio líquido, fechando então o balanço em 106 mil. Na sequência, no item 6, a empresa obteve um empréstimo bancário no valor de 50 mil. Então, lá no passivo exigível entrou um empréstimo a pagar de 50, então o passivo exigível foi para 56 mil. E lá no ativo, esses 50 mil ou pode entrar no caixa, o caixa passando para 123, ou pode abrir a conta banco, que vai ser a nossa opção, porque raramente você vai fazer um empréstimo e vai sair do banco com dinheiro no bolso. Normalmente o banco deposita na conta da empresa. Então vamos abrir a conta banco com 50 mil. Portanto, o nosso ativo passou para 156 mil, o passivo exigível 56 e continuamos lá com o nosso patrimônio líquido de 100, fechando, portanto, o balanço em 156 mil. No item 7, o acionista aumentou o capital da empresa em 50 mil, sendo que ele colocou a metade em dinheiro, 50% em dinheiro e 50% em máquinas. Então, o capital social, que era 100 mil, automaticamente passou para 150. Se eu fechar a empresa nesse momento, eu terei que devolver os 150 para o acionista. 100 que ele colocou no início da vida da empresa, na sua constituição, e 50 que ele colocou nesse momento. Como foi a metade em dinheiro e a metade em máquinas, então, no ativo, nós entramos com 25 mil no caixa ou no banco e entramos com uma nova conta chamada máquinas, ou máquinas e equipamentos, no valor de 25 mil. Vale destacar que o aumento de capital não precisa necessariamente ser em dinheiro. Nós precisamos desvincular o nome capital de dinheiro. Capital e dinheiro não é a mesma coisa. O acionista pode aumentar o capital de uma empresa com qualquer tipo de bem que ele tiver. Pode ser máquina, pode ser equipamento, pode ser veículo, pode ser terreno, pode ser imóvel, de modo geral. Então, o aumento de capital ele pode acontecer com qualquer tipo de bem que o acionista quiser transferir de sua propriedade pessoal para a empresa. Em seguida, a empresa comprou um imóvel também financiado no valor de 3 mil.
Imóvel também é um bem de capital que nós chamamos. Então, como um bem, entrará no ativo da empresa. Então, o ativo da empresa, que era de 206, passará para 209. Como foi financiado e a empresa já tinha lá 6 mil de financiamentos, então o financiamento dela vai para 9. Aí pergunta assim, mas não precisa separar? Porque o financiamento de 6 era do veículo e agora esse 3 é do imóvel. Não, não precisa separar isso no balanço. Se você quiser separar, você vai separar lá no plano de contas. Por exemplo, supondo que a conta financiamento da sua empresa seja a conta 2.2. Então, ela é uma conta do passivo, 2.2 financiamentos. Se você quiser separar os financiamentos para controlar cada um individualmente, você vai abrir a conta 2.2.1, financiamentos de veículos. 2.2.2, financiamento de imóveis. Se depois você financiar uma máquina, um equipamento, você pode abrir 2.2.3, financiamentos de máquinas e equipamentos. Então, lá no plano de contas, pode ser tudo abertinho, mas no balanço tem que ir pelo valor total de financiamentos da empresa. Então, lá no balanço, no passivo exigível, o nosso financiamento, que era 6, passa para 9, continuamos com o empréstimo de 50 mil, então o passivo exigível vai para 59, que somados aos 150 do patrimônio líquido, fechamos também o balanço em 209. No último item, houve uma venda a prazo de 1/3 do estoque por 20 mil. Notem que até o item anterior, nós só tivemos lançamentos no balanço, no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Agora, quando há venda, então nós teremos lançamentos na demonstração do resultado. Porque se houve venda, eu vou ter um lucro ou um prejuízo. Portanto, eu tenho que apresentar isso na demonstração do resultado do exercício. Então, como ficam os lançamentos contábeis? Lá na demonstração de resultado, entrará 20 mil na receita. Como foi uma venda a prazo, eu não recebi ainda, mas eu tenho um direito a receber. Como direito a uma conta de ativo, então lá no meu ativo entrará 20 mil de contas a receber de clientes, ou simplesmente clientes. Então, repetindo, 20 mil na receita, na DRE, e 20 mil lá no ativo em contas a receber de clientes. O que foi que eu vendi? Eu vendi 1/3 do meu estoque. Como o meu estoque é 15 mil, então 1/3 dá 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir 5 mil no meu estoque, porque eu não tenho mais essa mercadoria, eu acabei de vendê-la, então eu tiro 5 mil do meu estoque e transfiro esses 5 mil para DRE, para custo. Então, quando eu adquiro uma mercadoria, ela entra no meu ativo. No momento da venda, eu a transfiro para a demonstração de resultado. Ou seja, essa mercadoria que eu vendi por 20 mil me custou 5. Portanto, eu tive um lucro de 15. Então, resumindo as transações desse item. 20 mil na receita contra 20 mil de contas a receber no ativo. Diminuí 5 mil no estoque e lancei 5 mil em custo. Apurei um lucro de 15 mil. O que eu faço com esse lucro de 15 mil que está na minha demonstração de resultado? Eu transfiro para o patrimônio líquido para a conta de lucros acumulados. Dessa maneira, o meu ativo fecha em 224, o meu passivo exigível fecha em 59 e o meu patrimônio líquido em 165. A conta de lucros acumulados e a conta de lucro da demonstração de resultado, elas só serão iguais no primeiro ano da empresa. Porque eu tive um lucro de 15, como o meu lucro era zero, meu lucro acumulado era zero, porque é o primeiro ano, então o meu lucro acumulado também será 15. Mas se no ano seguinte a empresa tiver um lucro de 20, então na DRE vai aparecer 20, e em lucros acumulados no patrimônio líquido será 35, que é o 15 do primeiro ano com os 20 do segundo ano. Então essa é uma diferença fundamental quanto ao lucro. Repetindo, o lucro da demonstração de resultado é o lucro do ano, é o lucro do exercício, é o E lá da sigla, da DRE, né?
Então, é o lucro do ano, do exercício. O lucro acumulado no balanço é o lucro que ocorreu ao longo de toda a vida dessa empresa. Portanto, se os acionistas resolvessem encerrar as atividades da companhia ABC nesse momento, teria-se que pegar os 224 mil que está lá no ativo, pagar os 59 mil para os terceiros, para os credores, para o passivo exigível e devolver 165 mil para o acionista. Por que devolver 165 para o acionista? Porque 100 ele investiu no início da empresa. 50 ele aumentou o capital, como nós vimos no item 7. E 15 a empresa obteve de lucro. Então eu vou devolver para o acionista o investimento que ele fez, mais o lucro auferido ao longo desse período. Notem que o item 9 ele é completamente diferente do item 1. Ou seja, cada transação que acontece na empresa altera-se a situação patrimonial. Se essas 9 transações aconteceram todas no mesmo dia, significa dizer que a empresa começou o dia de uma maneira e terminou a sua contabilidade de maneira completamente diferente. Daí a rapidez que as informações contábeis precisam seguir para que elas possam orientar os acionistas, os gestores, nas suas tomadas de decisões. Alguns aspectos são importantes a ser observados nesse exercício. A pessoa que está tendo o primeiro contato ou os primeiros contatos com a contabilidade, muitas das vezes tem a falsa impressão que se fizer um lançamento no ativo, tem também que fazer um lançamento no passivo, senão o balanço não fecha. Mas não é bem assim. Vou relembrar alguns pontos desse exercício. No item 2, a empresa comprou móveis e utensílios por 12 mil. Então saiu 12 mil do caixa e entrou 12 mil em móveis e utensílios. Nesse caso, nós tivemos uma transação envolvendo apenas o ativo. Eu simplesmente diminuí 12 numa conta do ativo, que foi o caixa, e aumentei 12 numa conta também do ativo, que foi móveis e utensílios. Então, foi uma transação de caixa com móveis e utensílios, ou seja, de ativo com ativo. Nos itens 4 e no item 8, a empresa fez compras com financiamento. No 4, ela adquiriu um veículo e no 8, ela adquiriu um imóvel. Então, nesse caso, sim, como foi através de financiamento, então entrou um valor no ativo e entrou um valor no passivo. Aí houve um lançamento de ativo com passivo. No item 7, houve um aumento de capital. Então, houve uma entrada de capital no patrimônio líquido e houve uma entrada de recursos no caixa e em máquinas e equipamentos. Então, no item 7, nós tivemos uma transação envolvendo patrimônio líquido com ativo. No último item, houve demonstração de resultado, porque houve venda. Então, nós lançamos a receita de venda no valor de 20 mil na demonstração de resultado e um contas a receber lá no ativo também de 20 mil. Diminuímos 5 mil no estoque da empresa lá no ativo e lançamos também 5 mil lá na demonstração de resultado como custo da mercadoria vendida. Então, nesse caso, houve lançamentos de demonstração de resultado com ativo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as transações contábeis, elas acontecem de maneira muito dinâmica envolvendo o balanço e a demonstração de resultado. Eu tenho transações de ativo com ativo, ativo com passivo, ativo com patrimônio líquido, demonstração de resultado com ativo, demonstração de resultado com passivo. Quando eu pego o lucro da demonstração de resultado e transfiro lá para lucros acumulados, então eu tenho demonstração de resultado com patrimônio líquido. Então, é como se a demonstração de resultado fosse uma terceira coluna do balanço. É como se eu tivesse a primeira coluna do ativo, a segunda coluna do passivo mais patrimônio líquido e a terceira coluna da demonstração de resultado. É como se fosse assim. E na prática apenas na hora de divulgar, a demonstração de resultado é divulgada como uma demonstração à parte. Então, resumindo essa questão,
o que ocorre é que, como nós dizemos na gíria, é que os três grupos do balanço, eles conversam entre si, eles se interagem. Há uma interação do ativo com o passivo com o patrimônio líquido, mas, acima de tudo, eles se interagem também com a demonstração de resultado. Então, a demonstração de resultado, ela caminha paralelamente ao balanço. Se alguém perguntar assim, quem nasceu primeiro, foi o balanço ou a demonstração de resultado? Teoricamente foi o balanço porque é quando há a constituição da empresa. Mas a partir daí eles caminham juntos. Porque todas as vezes que eu tiver um lançamento envolvendo receita, custo e despesa, esses lançamentos terão uma interação com as contas do balanço. Então, balanço e DRE são duas demonstrações irmãs, são duas demonstrações que se interagem, são duas demonstrações que, popularmente dizendo, elas conversam entre si, elas batem papo no dia a dia da contabilidade. Para fixar bem esse conteúdo, eu recomendo a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro Contabilidade Básica do Nelson Gouveia, da editora Arbra, e também dos capítulos 1 e 2 do livro de Curso de Contabilidade para Não Contadores, dos autores Sérgio Iudícibus e José Carlos Marion, da editora Atlas. Nesse livro, também é importante que você leia a parte que fala sobre plano de contas. Ele tem lá um exemplo muito bom de plano de contas.